Olá, pessoal, sejam bem-vindos aqui no nosso workshop de drenagem de rodovias. Espero que você esteja bem aí do outro lado da telinha, porque o nosso tema aqui de hoje, o nosso workshop aqui de hoje, nós vamos abordar técnicas, nós vamos abordar tecnologias que nós podemos aplicar em projetos e consultorias de drenagem de rodovias, tá? Então, nós sabemos que a tecnologia ela entrou na engenharia, ela entrou na drenagem urbana de rodovias, mineração, e hoje nós queremos trazer aqui para vocês algumas técnicas, alguns recursos, né, mais atualizados para que você possa também conhecer essas ferramentas, conhecer esses processos, conhecer esses recursos e possa aplicar aí no seu dia a dia profissional também para desenvolver projetos de drenagem de rodovias ou consultorias nessa área, beleza? Então, pessoal, antes da gente começar aqui, já deixem aí nos comentários de onde que você está falando, qual é a cidade, o município, qual é o estado, qual é o seu nome, tá? Porque essa aula aqui, pessoal, ela está sendo feita, né? Esse workshop está sendo produzido para você que é engenheiro civil, para você que é engenheiro ambiental, sanitarista, agrônomo, hídrico, para você que também não é engenheiro, é técnico, é arquiteto, ou ainda é estudante, né? Mas tem interesse aqui nesse conhecimento de novas tecnologias para aplicação em drenagem de rodovias, ok? Então, hoje nós vamos abordar esse tema aqui com vocês. Daqui a pouquinho eu queria convidar, né, o Wesley Rocha, né, para ministrar aqui esse workshop com vocês, para que a gente possa avançar com uma visão prática dessas tecnologias, tá? Se você gosta desse assunto de drenagem, de rodovias, de infraestrutura, já deixa o seu like aqui nesse vídeo, ok? Porque o YouTube ele entrega mais, ele mostra mais esse conteúdo para outros profissionais quando tem mais interação, beleza? Se você conhece 2 ou 3 profissionais aí que atuam com você, trabalham com você, estudam com você, já clica em compartilhar, mande para eles aí também, beleza? E se inscreva no canal para você estar por dentro de todas essas novidades aqui, tá certo? Então, pessoal, antes de passar a palavra aqui, convidar o Wesley para participar da sala com a gente, eu queria só fazer um destaque para vocês do seguinte, tá? Existem várias formas de nós chegarmos no mesmo resultado, resultados similares ali dentro da drenagem de rodovias, ok? E quando a gente fala de drenagem, não tem como pular a etapa de hidrologia. E na etapa de hidrologia, nós temos alguns processos a serem feitos, né? Delimitação da bacia hidrográfica, caracterização da bacia hidrográfica, são processos básicos ali que nós precisamos executar logo no início da nossa esteira de projeto, tá certo? Quando a gente fala desses primeiros processos, delimitação, caracterização, por exemplo, nós podemos fazer esse processo de várias formas, né? Nós podemos fazer uma delimitação, como era feita antigamente, né? Plotar ali a carta topográfica em escala, né? Passar aquele aparelhinho lá que mede a área da bacia, né? Eu não peguei essa época, né, pessoal? Por isso que eu nem sei o nome exatamente dos equipamentos, mas eu já vi ter alguns projetistas que eles tinham esses equipamentos guardados, né? E me mostraram como que funcionava e tal. Então, olha só, dá para fazer dessa forma, né? Totalmente manual. Dá para fazer no AutoCAD, né? Colocar ali a nossa carta topográfica do IBGE, por exemplo, traçar nossa bacia e retirar a área, né? Dá para fazer também. Dá para fazer no Civil 3D com alguns comandos de bacia. Dá para fazer também. Dá para fazer utilizando geoprocessamento, QGIS, ArcGIS. Dá para fazer também. Dá para fazer utilizando o REC HMS hoje, que tem já um pluginzinho lá para geoprocessamento também. Dá para fazer. Então, perceba que existem várias técnicas, várias formas da gente chegar num resultado. Qual o resultado? Delimitação da bacia hidrográfica, ok? E, obviamente, pessoal, como a tecnologia entrou na engenharia, hoje nós temos muito mais recursos para fazer essas tarefas, né? Simples como essa de definir uma bacia hidrográfica, ou muitas vezes até caracterizar uma bacia hidrográfica. Não sei se você já pegou o Google Earth, já abriu o Google Earth, foi criando polígonos ali para, olha, essa área aqui é uma área verde, essa área aqui é uma área cinza, aqui é construção, depois faz uma somatória, faz uma média ponderada para ter o seu runoff, o seu CN, né? Mas existem formas mais atualizadas de se fazer isso, né? Com o mesmo nível de assertividade, porém com uma velocidade muito maior, tá? E quando a gente pula para essas tecnologias, sempre dá
um certo sentimento ali de, pô, mas será que funciona? Será que é dessa forma mesmo? Por isso que a gente programou esse workshop aqui com vocês. A mesma coisa acontece dentro da linha de projetos, né? Então, desde a etapa de projetar nanquim e caneta, que eu também não peguei essa etapa, mas a gente sabe, né? Que inclusive, na minha visão, era um trabalho belíssimo, né? Até mais artístico, até com valor agregado ali, mas hoje em dia quem só projeta com nanquim e caneta, nanquim e prancheta, não tem espaço no mercado, obviamente, né? Então a tecnologia também entrou ali, né? Então chegou o AutoCAD, depois chegou o Civil 3D, hoje nós estamos trabalhando debaixo do guarda-chuva BIM, né? Metodologia BIM. Então, pessoal, tudo isso acaba resvalando aí também na drenagem, principalmente na drenagem de rodovias, ok? Então, nós queremos abordar esse tema aqui com vocês hoje, trazer essas novas tecnologias para que vocês possam enxergar essas novas tecnologias como uma possibilidade de estar aplicando no dia a dia prático de vocês. Beleza? Então, feita toda essa introdução aqui, eu queria chamar agora aqui para a nossa sala o Wesley Rocha, para que ele possa apresentar para a gente, então, dentro desse workshop, essas novas tecnologias para a drenagem de rodovias. Boa noite, José Costa. Obrigado pela oportunidade. Boa noite, turminha. Para você que não me conhece, eu sou Wesley Rocha, mas agora que nós somos íntimos, você pode me chamar de Wesley. Sou engenheiro civil, formado pela Universidade Mackenzie, tenho experiência em grandes projetos de drenagem em infraestrutura, rodovia, ferrovia, macrodrenagem, planos diretores, utilizando ferramentas diversas para atingir o meu objetivo, que são as entregas. O José sabe que eu tenho uma certa dificuldade em apresentação com PowerPoint, porque PowerPoint me cansa. Eu gosto de mostrar a ferramenta mesmo e como ela funciona dentro de um contexto que vai te entregar valor, beleza? Hoje nós vamos entrar num contexto em que um cliente me solicita um entregável. Não basta dominar todas as ferramentas, você tem que dominar a ferramenta certa e os conceitos necessários para você entregar um produto de qualidade. Por exemplo, recentemente fui contratado para fazer um estudo hidrológico para o DENIT, certo? Então, um estudo hidrológico é um estudo. Estudo hidrológico é um estudo, é uma boa. É um estudo que pretende verificar quais são as principais obras utilizadas ao longo daquele trajeto, né, onde está sendo feito o estudo. Essa palavra estudo está sendo repetida com muita frequência. Então, nós temos aqui no estudo hidrológico um objetivo, galera, que é determinar as dimensões dos bueiros e das pontes. Dentre as ferramentas que eu utilizo para chegar nesse objetivo, nós temos o QGIS, que é um software de GIS, onde você consegue fazer todas as análises espaciais. Temos o Excel, onde você consegue fazer todos os dimensionamentos e os cálculos das vazões de projeto. O RecHMS, que também faz todo esse cálculo de vazão de projeto, mas com uma precisão que o Excel não nos dá, devido todo o algoritmo que ele utiliza ali, no caso, na sua caixa preta. Nós temos o Civil 3D, que é o nosso queridinho software de modelagem tridimensional e informacional. E com base nas informações do Civil 3D, nós alimentamos todos esses demais softwares, com exceção do RecHMS. Nós temos o RecRAS, que é o nosso motor hidráulico, que com ele nós conseguimos definir as dimensões de bueiro, pontes, canais, e temos também o OpenFlow, que o José Costa vai entrar, né, mais fundo daqui a pouco. Galera, o QGIS entrega tudo isso. Olha que maravilha isso, gente. Nós temos aqui a delimitação das bacias e Talveg, dá para definir tempo de concentração, coeficiente runoff, né, o conhecido coeficiente de escoamento, curve number, fazer o cálculo de curve number diretamente no QGIS, nada de ficar fazendo tudo lá no Excel sem entender geometricamente o que você está fazendo, né, não, turma? Tem que fazer ali, tem que calcular e ver o que você está fazendo, até para identificar incoerências. Dá para fazer o cálculo de chuva média pelo QGIS. E tudo isso você aprende aí nos workshops lecionados dentro da plataforma. Bom, vou entrar aqui um pouco dentro do QGIS, porque eu não fiquei aqui, né, José, para apresentar PowerPoint. Você sabe que eu tenho terror, eu tenho temor de PowerPoint. Cansa, dá sono. Nós temos aqui um projeto real. Olha só que legal. O cliente me dá isso daqui, turma, você acredita? Um eixo. Ele me dá o eixo e diz: se vira aí, amigo. Eu tô te pagando para você me entregar um produto de qualidade e eu quero saber todos os bueiros que tem aqui nesse trecho e qual é a altura que a água vai chegar abaixo do tabuleiro da ponte. Porque eu vou construir uma ponte aí, é caríssima, é milhões de reais, e eu preciso que você me diga qual é a altura dessa ponte. E agora eu vou utilizar meu conhecimento de engenharia, utilizando as ferramentas certas, é o marceneiro utilizando o martelo correto, né? Para saber quais são os parâmetros que eu preciso. Então, para definir a vazão de projeto, eu preciso, de antemão, fazer uma análise acurada aqui
desse terreno. Poxa, Wes, cadê minhas bacias hidrográficas? Talvez num clique você já consegue chegar nelas. Num clique. Quero ver os talvegs e as cartas do IBGE também, porque eu faço isso lá no Civil 3D, mas eu faço isso de uma maneira mais manual. Por aqui você já consegue fazer tudo, José. Você consegue fazer tudo isso, você consegue verificar quais são os postos de estações pluviométricas da ANA que estão aqui próximos. Todos eles, sem acessar o hidroweb. Quais deles são os consistidos? Você não fica procurando aqui quais são as estações consistidas. Não, tá aqui tudo para você. Se você quiser acessar as estações brutas, tá aqui dentro também. Então, sem sofrimento, pelo GIS você consegue acessar informação rápida, segura de órgãos oficiais e de uma maneira muito simples, José. Porque o simples não precisa ser impreciso. Bom, aqui no Civil você consegue acessar todos os modelos digitais de elevação, que é o terreno ali com uma resolução interessante, levantada por satélite, extrair suas curvas de nível, fazer análises hidrológicas que vão te dar, através dessas análises hidrológicas, as bacias com maior precisão. Vou falar para você, por exemplo, José, que eu consegui um resultado melhor do que um órgão oficial, que é a ANA. A ANA tem aqui, por exemplo, né, as bacias, olha só que eu consegui. Um resultado mais acurado do que a bacia emitida pela ANA. Inclusive, eu posso ser um dia consultor da ANA. Por isso que eu preciso dominar muito bem essas ferramentas, beleza? Para entregar melhores resultados do que o que existe hoje. Bom, nós temos aqui nossas análises especiais, que nós fazemos dentro da ferramenta, e a partir dela nós extraímos a área dessas bacias, nós extraímos os talvegs, nós calculamos por meio desses talvegs todos os parâmetros, como a declividade, o comprimento do talveg, dá para calcular o tempo de concentração por aqui também. Nós conseguimos, pelo QGIS, definir também o coeficiente runoff, todas as classificações de acordo com os órgãos oficiais. Olha que legal. E você já consegue fazer a ponderação do runoff diretamente pelo QGIS, pelos cálculos. Aqui tem uma calculadora específica para isso e os códigos podem ficar tudo aqui embutido. Não precisa saber programação. O QGIS foi feito para quem não sabe nada e nem quer saber. Então nós temos aqui o coeficiente de ser distribuído, nós podemos também acessar informações, José, olha só que todo mundo tem medo. O CN da ANA. Olha que legal. Muito bom, não é verdade? Então, pelo QGIS, você domina as informações que lhe são interessantes para você chegar nos parâmetros geomorfológicos da bacia, levar essas informações, José, para uma outra ferramenta sensacional, que é o nosso maravilhoso Excel. Diferente do que muita gente pensa, o Excel ainda vai ser muito utilizado, porque é uma ferramenta que permite escalabilidade e flexibilidade para um projetista de drenagem. E a gente precisa, não é verdade, galera? A gente está cansado de ficar se adaptando a uma ferramenta. A gente precisa que a ferramenta se adapte ao nosso fluxo de trabalho. E pelo Excel, com esses parâmetros que nós obtemos aqui no QGIS e exportamos ali automaticamente, nós exportamos uma planilha do QGIS. Imputamos essas informações no Excel e extraímos a vazão de projeto, né? Extraímos a chuva de projeto e definimos com duas ferramentas a dimensão dos bueiros. Dá para definir a dimensão de todos os bueiros com áreas menores do que 10 km²? Dá. Com áreas maiores do que isso, já não, a gente vai precisar utilizar outras ferramentas mais sofisticadas. Aqui pelo Excel, olha que legal, você consegue com a planilha certa imputar o coeficiente C, imputar as características da bacia, né, como o nome da bacia, a área, o comprimento e a declividade que você extrai automaticamente no QGIS. Pronto, José, você preenche essas informações aqui e a planilha te dá as informações que você precisa como a vazão hidrológica. E com essa vazão hidrológica, José, você consegue, com esta vazão hidrológica, definir aqui em outras abas quais são as obras que vão suportar. Poxa, imagina só, tenho aqui um bueiro duplo de 1,5. Se eu colocar aqui, por exemplo, um bueiro de 1, posso encontrar problemas. Olha só que legal. 70, um bueiro duplo de 70 não passa. Um bueiro duplo de 1,5 já passou. Então, maravilha. Por aqui. Muito simples, com cores e cálculos automáticos e uma planilha bloqueada para impedir possíveis adulterações para que você não cometa erros. Dentro de um fluxo de trabalho seguro e eficiente. Poxa, Wesley, mas a gente tem áreas ali que são maiores do que 10 km², eu preciso utilizar uma ferramenta mais sofisticada, ou métodos mais sofisticados. Você vem para uma outra planilha, imputa as informações que você extrai do QGIS, muito simples, e ele já te dá aqui, no caso, a vazão de projeto, que é o hidrograma. Maravilha, já te dá, já faz a distribuição temporal da chuva, adota o quartinho em função da duração dessa chuva, e já te dá a informação que você precisa. Ter as planilhas certas é melhor do que muitos softwares sofisticados por aí.
Por isso, José, a gente nunca abandonou as planilhas, não é verdade? Então, isso aqui é o cálculo que a gente obtém, no caso, para áreas menores do que 25 km². Quando a área é muito grande, a gente sabe que existe uma diferença gigantesca entre o cálculo do hidrograma pelo Excel e pelo hidrodinâmico, no caso do REC-HMS. E que ferramenta é essa, Wes, que você está falando, filho de Deus? O REC-HMS é uma ferramenta voltada para análises de hidrologia. Dá para fazer delimitação pelo REC-HMS? Dá para fazer delimitação pelo REC-HMS. Mas nós, na rodovia, geralmente utilizamos o REC-HMS somente para extrair a duração crítica da chuva. Porque toda a delimitação da bacia e os parâmetros nós já extraímos no QGIS, José. Porque lá no QGIS é flexível, é rápido. Né? Lá no RGMS, se o MDT, se o terreno estiver errado, sendo levantado errado, não consigo mudar isso lá. Lá no QGIS dá para fazer isso no clique. E não atrasa a entrega do projeto. Então, o RGMS está aqui, vou mostrar aqui para vocês um exemplo. Né? Nós temos aqui um estudo onde eu testei para essa ponte, várias durações de chuva, e eu obtenho aqui para cada duração, vou entrar aqui, por exemplo, neste caso aqui, né? Vou obter, no caso, o hidrograma. Perceba, é o hidrograma que eu obtive aqui no Excel. No Excel, só que é uma outra metodologia. Uma outra metodologia, certo? E a gente sabe qual a ferramenta utilizar em função dos parâmetros de projeto. Saber qual utilizar no momento certo é crucial. Não basta utilizar. Bom, nós temos aqui o REC-HMS, que dá para chegar na vazão de projeto. O REC-HMS dá para te entregar também estudos de reservatório. Você consegue fazer os amortecimentos de cheia. Vou dar um exemplo para você, tá, José? Aqui, olha só. Nesse projeto mesmo. Aqui, muitas das vezes, você tem reservações ao longo do canal, por exemplo, nessa planície. E essa vazão, quando ela chega aqui nessa planície, ela se distribui e isso amortece essa vazão. Então, como ela amortece, essa vazão aqui, por exemplo, de 10 metros cúbicos, 20 metros cúbicos por segundo, nunca vai chegar aqui nesse bueiro que está na rodovia. Então, para que eu vou colocar um bueiro gigantesco na rodovia se ela vai ser amortecida aqui? Posso pedir o terreno, o levantamento topobatímétrico dessa região, fazer uma análise e verificar qual é a vazão efetiva que vai sair dessa planície, ou mesmo de um reservatório aqui a montante. No Piauí, por exemplo, nós temos um prefeito querendo, né, recentemente uma proposta, querendo que a gente fizesse um bueiro, perdão, um barramento a montante da rodovia. Por quê, José? A rodovia é do DENIT. O DENIT não quer tirar esse bueiro daqui. Tá ali vários anos, nunca deu problema, aí vai modificar só porque tá chegando uma vazão montante fora do programado. Eles impermeabilizaram a bacia montante e agora eu preciso fazer um amortecimento, um barramento aqui a montante e no caso, amortecer de tal forma essa vazão para que saia somente desse barramento, desse amortecimento, a vazão no qual esse bueiro da rodovia dá conta do recado. Beleza? Vocês vão me perdoar a dicção, hoje está lastimável. Bom, turma, o REC-HMS vai te ajudar, no caso, nesses estudos de reservatório. Vai te dar a vazão de projeto não só que chega no reservatório, como que sai, mas também vai te dar a vazão de projeto que está chegando no bueiro. Beleza? E o que que você faz com essa vazão, Wesley? Como é que você faz para calcular esse amortecimento? Esse amortecimento de reservatório, né, ele é feito com um parâmetro importante, que é a curva cota área-volume. É uma curva que vai te mostrar, olha, dentro daquele reservatório, conforme você vai levando o nível, esse é o volume que você vai acumulando. Você pode extrair essa curva cota área-volume do QGIS. Olha que maravilhoso. Olha eu puxando sardinha, olha eu puxando sardinha, José. Você também consegue fazer pelo Civil 3D, o nosso primo querido aqui. O QGIS é gratuito. O civil é pago. Você vai pagar em torno de uns 13, 15 mil reais hoje, né, no ano de 2025, para obter essa curva cota área volume. Mas é uma excelente ferramenta. Você leva essa curva cota área volume para o REC-HMS, com a vazão que você obtém, inclusive no próprio REC-HMS, e obtém, no caso, o teu amortecimento de cheias e define a dimensão do teu reservatório. O cliente, José, vai nos pagar pela dimensão do bueiro e pela dimensão do reservatório, e não para mexer no REC-HMS. Essa aqui é a chave. Só que ele quer um resultado acurado. Por isso nós utilizamos o REC-HMS. Nós temos aqui também o REC-RAS, né? E o REC-RAS, galera, ele é um motor hidráulico. Se o REC-HMS cuida mais da hidrologia, em termos de vazão que vai ocorrer no nosso sistema, o REC-RAS diz como que essas estruturas vão se comportar com essa vazão. Então dá para fazer dimensionamento de bueiros, de pontes, dos canais. Poxa, Wesley, mas você falou que o dimensionamento de bueiro ele é feito pelo método DENIT com uma planilha Excel. Tá aqui, ó. Você definiu, inclusive, né, a dimensão do bueiro. Tá aqui um BSTC de 80, você acabou chegando à conclusão que só passa naquele lugar um bueiro triplo.
De 3x3, dá para fazer pelo Excel, dá para fazer utilizando as premissas do DNIT. Só que olha só, turma, um BSTC de 80, e agora o meu cálculo está dizendo que só passa um bueiro triplo de 3x3. O cliente vai falar, eu não vou substituir esse bueiro, mas eu quero que você faça uma análise mais acurada dessa vazão, dessa estrutura, porque é muito caro substituir. Então eu parto para o RecRas e vou fazer, no caso, um estudo no RecRas deste bueiro. Vou mostrar para vocês, por exemplo, turma, um estudo que eu estou fazendo para uma ferrovia. Vou mostrar aqui, porque mata a cobra e mostra o pau, né, José? E mostra a cobra morta também. Não estabilizei ainda o modelo, mas ele está aqui para vocês. Olha só que legal. Vou mostrar aqui, maravilha. Olha só, José, nós temos aqui um bueiro duplo, BDCC de 2x2. E eu tenho que verificar, José, se ele vai dar conta do recado, de um hidrograma de projeto está chegando aqui, né? Uma vazão do norte para o sul, do sul para o norte. E olha só, José, está chegando também um canal na testa do bueiro. E a gente não consegue computar isso, José, essas condições de contorno, com o MANE, com aquele cálculo que o DENIT nos permite. Eu preciso fazer um estudo especial para esse caso. E é por isso que me pagam muito bem, José Costa, porque isso aqui entrega muito valor para o cliente. E eu cheguei à constatação, deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só que legal. No início, né? Vai começar a encher ali a montante do bueiro, já está saindo a jusante. Olha que legal. E você percebeu que não chegamos na altura, né? Ao ponto de gerar, no caso ali, olha só, vou colocar aqui no máximo. Cheguei aqui em uma profundidade de 6,41. Tá tudo certo. Para mim tá ótimo essa profundidade. Se tivesse dado 8 metros, eu teria problemas. Mas o cliente aprovou, gostou do resultado e é isso. Ao invés de colocar um bueiro aqui, em vez de colocar uma ponte aqui, um bueiro com maiores estruturas, né? Ter que ir lá, José, fazer um método não destrutivo, colocar várias linhas, ou mesmo fazer uma ponte, eu verifiquei que o bueiro está dando conta do recado. Porque lá no campo, José, está dando conta do recado. Eu só precisava verificar se estava tudo certo mesmo e evitar esse gasto gigantesco desnecessários. Não só para a construtora, para o cliente, mas também para a operação da ferrovia. Na rodovia é a mesma coisa, tá, gente? Dificilmente esses órgãos vão querer substituir bueiros. Mas você fez um cálculo e você é responsável por esse cálculo. Você vai querer substituir, o órgão quer que você justifique isso com um estudo de qualidade. Bom, esse aqui é o RecRas. Dá para fazer cálculo de bueiros. Vou mostrar aqui para você, por exemplo, um estudo que eu fiz para o DENIT. Olha só que legal. Esse aqui, por exemplo. Esse aqui é uma ponte, ela está em perfil, tá? Então nós temos aqui uma vazão vindo do lado direito para a esquerda, José. Essa ponte aqui no perfil, né? Ela já existe. E eles vão colocar uma duplicação aqui do lado. Coloquei uma ponte aqui do lado, mesmo nível dessa ponte, mesmas dimensões. E eu verifiquei, por exemplo, José, que elevou-se o nível, né? Gerou um estrangulamento maior da seção. Devido ao estrangulamento, gerou uma elevação do nível, a montante dessa ponte. Mas olha só, dá para passar tranquilo aqui um tronco de uma árvore. Tem folga para trabalhar, para que esse fluxo trabalhe nessa seção. Então, já verifiquei aqui, José, que eu não preciso elevar essa ponte um pouco mais, porque senão eu teria que colocar um aterro nessa ponte. O custo desnecessário. Como que eu cheguei nisso? Utilizando aquelas formulações do DENIT? Não, utilizando o RecRas. O próprio DENIT aprovou meu estudo com o RecRas e agora o DENIT, dependendo da coordenação, está aprovando estudo feito somente com o RecRas, beleza? Bom, temos aqui o RecRas mostrando o seu potencial. Dá para fazer várias análises nele. Se você quer verificar, por exemplo, o que acontece com a barragem, né? Quando ela monta, quando ela rompe a montante da sua rodovia. Wesley, se romper aquela barragem, vai chegar na rodovia. Será que meu bueiro vai dar conta do recado? Dá para fazer essa análise também. Isso é bem legal, muito bom, não? Então, o RecRas ele vai te permitir fazer essas análises mais especiais, ok? Só que ele é um verificador. Ele é um verificador. Você precisa mandar para lá uma geometria que vem de algum lugar. Wesley, de onde que veio o terreno, essas informações geométricas da ponte? Se a vazão veio do RecHMS, as outras informações vêm do Civil 3D. O Civil 3D me dá as informações do RecRas de terreno. Inclusive, vocês viram aqui. Vocês viram aqui, olha só. Vocês viram aqui. Esse terreno que vocês estão vendo aqui veio do Civil 3D. Fiz toda a geometria lá no Civil 3D e imputei algumas estruturas aqui no RecRas. Então, o Civil está integrado dentro do fluxo. Terreno, geometria de pontes, de canais, de bueiros.
E por ele podemos obter os modelos tridimensionais, né, essas informações geométricas, as cotas dos bueiros, certinho a declividade, como também as informações, beleza? Já consegue ver o material, se o modelo já estiver bem trabalhado, e as informações como comprimentos, largura, enfim, você já consegue imputar por ali no teu modelo. O Civil 3D é a chave para você conseguir maior produtividade. Vou dar um exemplo para vocês aqui, porque todo dia é pauleira, né? Que todo dia a gente está entregando. Quando eu cheguei numa empresa, que eu trabalhei recentemente, o engenheiro demorava um dia, até 2 dias minha dicção, para preparar o modelo no RecRas. Então tinha uma ponte ali, no que vinha em AutoCAD, vinha o mesmo no Civil, e demorava um tempo para levar essas informações lá para o RecRas, né? E quando eu cheguei, eu já pensei, poxa, não dá para fazer direto do Civil 3D. Lá tem um botãozinho onde você clica e exporta diretamente para o RecRas. Vou te mostrar aqui, por exemplo, um projeto que está sendo desenvolvido. Olha só o output, diretamente, export o RecRas. Wes, mas tem um bug aqui e tal, dá problema. Lá no Sobre as Águas você vai aprender a corrigir esse bug e não perder tempo. Tem todos os fluxos de exportar a superfície que você tem aqui, essas curvas de nível, lá para o RecRas, transformar no terreno. Exportar as informações aqui no caso de canais, para você analisar no RecRas. Mas o Civil 3D, José, ele te permite algo além disso, tá? Aqui você consegue fazer todos os cálculos hidrológicos também. Os sólidos do Neito, por exemplo, você imputa as informações de hidrologia diretamente no software. Então, o Sólidos é um plugin que vai te permitir fazer isso. Mas agora, galera, é um outro assunto. Que até agora eu falei para você sobre os estudos hidrológicos. Entreguei a dimensão do bueiro, dimensão do reservatório e dimensão das pontes e dos canais, certo? O estudo hidrológico muitas das vezes pode te pedir mais outras informações. Entreguei, fui bem pago por isso. E agora nós temos também, posterior a isso, uma outra contratação que eu estou visando, José. Gosto de falar da minha vida pessoal, né? Nós temos um outro produto que é o projeto de drenagem, José. E o projeto de drenagem é um outro produto. Deixa eu pegar aqui para vocês, aqui, maravilha. Perfeito. Nós temos aqui ferramentas, são as mesmas ferramentas com alguns acréscimos. O Excel, na fase de projeto de drenagem, vai ser utilizado, porque aqui, né, no QGIS, perdão, no Civil 3D, você vai ter todos os terrenos, você vai fazer a modelagem de todas as canaletas, as valetas, você vai fazer a concepção de projeto e vai levar essas informações, né, as declividades, as dimensões lá para o Excel para fazer toda essa verificação hidráulica para saber se essas estruturas estão dando conta do recado. Aqui no Civil 3D, por exemplo, José, nós temos valetas de proteção de corte chegando. Eu já vi que eu vou precisar escavar um pouco mais ela aqui, porque nós temos o perfil do lado direito. Olha só, o terreno natural, que é esse verdinho, pô, tá mais baixo do que o fundo da canaleta. Talvez eu tenha que fazer isso. Mas quais as implicações de se fazer isso? Né? Então, é algo a se pensar. Eu consigo ver no Civil 3D, José, já as características do terreno natural e se ele está me restringindo a concepção de projeto. Então, você faz toda a construção digital por aqui. José, mesmo que você não entregue o modelo 3D, você já consegue fazer a concepção com ferramentas do civil que vão te impedir de cometer muitos erros. Muitos erros mesmo que eu vejo projetistas até hoje. Galera, tem gente com 15, 20 anos de mercado, mais experiência do que eu, que esquece de ver a água chegando do terreno natural na plataforma. Eu faço os laudos recentemente, eu fiz alguns laudos. Nós temos aí casos em que os erros são assim básicos, erros básicos, porque a pessoa não conseguiu ver, não conseguiu enxergar, seja porque está utilizando a ferramenta inadequada ou porque não domina os conceitos básicos. Mas aqui no civil, você vai ter todas essas informações, todo esse ferramentário aqui, não só para análise da hidrologia, mas também para análise hidráulica, se você tiver ferramentas adequadas. Aqui você faz toda a concepção, José. Dá para fazer o 2D? Dá para fazer o 2D. Mas não é porque é 2D que você não precisa, talvez, extrair alguns perfis ali. Não precisa entregar o modelo BIM. Mas se você for fazer com um projeto 2D, dá para fazer análises intermediárias e entregar um bom produto. Talvez, José, melhor do que um 3D mal feito. Beleza? Então nós temos aqui esse produto. Você está vendo aqui elementos aqui, a sarjeta chegando na caixinha. Ô, José, o que acontece com essa caixa, José? Nós temos aqui, olha só, um bueiro, um dissipador. Se eu quiser enxergar isso aqui, José, em 3D, dá para enxergar em 3D? Olha que legal. Eu já fiz aqui, José, uma constatação. Poxa, o dissipador está muito acima do terreno natural, vou ter que colocar ele mais abaixo. Então, eu tenho que mexer na declividade do bueiro. Eu consigo ver rapidamente aqui. Com o bueiro, né, você percebe que a caixa, José, ela não tem, né, aquele detalhamento da caixa.
Eu vou ter que mexer aqui nas dimensões dela. Mas eu já consigo verificar, fazer as minhas análises espaciais, compatibilizações espaciais com ela, verificar se ela realmente consegue receber essa escada hidráulica, né? Porque tem muito projetista que joga a escada na caixa, mas a dimensão da escada, a largura é maior do que a entrada da caixa. Aí o cara lá na obra, meu Deus do céu, como que o cara não viu isso? Uma análise simples. E aqui pelo Civil 3D, você trabalhando em BIM, você não comete esse tipo de equívoco, porque você constrói digitalmente todo o sistema de drenagem. Quando chega na obra, dificilmente vai acontecer erros muito grosseiros que gerem aditivos. E o cliente, ele paga por isso, por previsão. Por isso, José, a gente é bem pago. Porque eu vendo, galera, não é projeto de drenagem. Nós vendemos informação assertiva. Nós vendemos a informação certa para o cliente. Você não vende uma lapiseira. Ele compra informação de você. E a informação você manipula, você modela dentro dessas ferramentas aqui. Beleza? Bom, dito isso, então, nós temos aqui o Civil 3D, dá para fazer projetos de drenagem em ferrovia, conforme vocês estão vendo aqui, né? Um eixo de uma ferrovia, tem um acesso aqui do lado da ferrovia, então dá para fazer muita coisa por aqui. Fazer os projetos, né, de drenagem superficial, dá para você projetar bueiro, conforme vocês estão vendo aqui, tirar perfil, seção, o 3D de tudo isso, fazer análises diversas. Wesley, você falou sobre o Civil 3D, depois você exportou o terreno lá para o RecRas, e lá você inseriu algumas informações, e lá no RecRas é que você viu se aquela estrutura estava dando conta. Sim, sim. Se eu quiser, por exemplo, analisar se a água, se vai ter transbordamento dessa valeta de produção de corte, que não é o caso, né? Ou uma estrutura maior que no civil, eu faço o projeto aqui do canal, conforme eu fiz lá, né, no RecRas, eu exporto a superfície para lá. Mas será que dá para eu fazer algum tipo de processamento hidráulico, José, aqui dentro do próprio Civil 3D? Para isso, você vai usar uma ferramenta que é o Sólidos, do nosso querido Neyton. Neyton, se você estiver vendo esse workshop, um abraço, meu querido. Você salvou a pátria com essa ferramenta. O civil não integra tudo, né? Surgem algumas necessidades, porque o civil não foi feito inicialmente, galera, para a drenagem. Então ele foi feito mais para outras disciplinas. Com base nisso, nesse vácuo, surgiu algumas ferramentas, como o Sólidos, CAD Infra e diversas outras ferramentas. Algumas empresas possuem plugins específicos para suas necessidades. O Sólidos está aí com diversas possibilidades. O legal daqui, galera, é que você não precisa sair daqui. Você faz a concepção por aqui, faz todas as suas canaletas, verifica a lâmina d'água dentro das suas canaletas, das suas valetas, das suas redes de drenagem, você faz a concepção aqui, não precisa levar lá para o swing, porque o swing está aqui dentro do sólido. Você apertou um botão, acabou, já gera para você todo o modelo, mostra para você aonde está ocorrendo a saturação da rede, aonde está dando conta do recado, velocidade, tudo isso. Está integrado. Olha como hoje, no século 21, 2025, está nos permitindo chegar num nível de maturidade muito grande. Porque a gente fazia uma ferramenta e era um outro trabalho levar para outra ferramenta. Hoje, José, está tudo dentro da própria ferramenta. Então você faz a concepção, faz o cálculo dentro do próprio Civil 3D. Maravilhoso. Aqui você consegue fazer todos os projetos de drenagem. No civil você consegue extrair todos os quantitativos. Muitas das vezes eu faço a concepção, não com tanto detalhamento, porque o cliente diz para mim, Wesley, faz um projeto em BIM para mim, eu quero uma assertividade, eu posso errar até 10, 15% ali do orçamento, e eu vou te pagar tanto. E se eu falar para ele, olha, cara, eu vou te falar o que eu vou fazer com o modelo, quais são as incertezas que você vai eliminar com o teu projeto, beleza? Mas para isso eu preciso fazer uma análise lá no RecRas, verificar se o canal realmente dá conta do recado, isso, aquilo, e aí com isso eu renegocio a minha proposta. Eu subo o valor da proposta ou reduzo em função do que for acordado, mas eu explico para o cliente o que e como eu vou fazer, né? E qual a minha diferença com relação ao que está no mercado. Beleza? Então, no Civil 3D e no Sólidos você consegue fazer toda essa concepção e modelagem hidráulica diretamente na ferramenta. Olha que show de bola. Wes, dá para fazer análise hidrológica no Sólidos? Dá para fazer também. Você seta que é a IDF diretamente no Sólidos, ou então pega uma IDF pronta, e você obtém toda a tua vazão de projeto diretamente no Sólidos que está dentro do Civil 3D. Wesley, por que você coloca aqui o RecRas como dimensionamento de canais? Na fase de projeto de drenagem. Aqui eu vou entregar a lista das canaletas, das valetas, dos bueiros, das escadas hidráulicas,
E aqui eu também vou fazer, né, o dimensionamento de canais. Lá no estudo hidrológico, muitas das vezes, embora é um dimensionamento hidráulico, não hidrológico, o cliente às vezes compra de mim um dimensionamento hidráulico de canal lá na fase do hidrológico. Mas às vezes ele só quer fazer esse estudo de dimensionamento de canal na fase do projeto de drenagem, certo? Lá no hidrológico eu entrego só a vazão que está chegando no canal. E aqui eu dimensiono no canal, se ele me contratar, beleza? E pelo que eu vi, vai me contratar porque a entrega foi muito bem feita. Eu falei aqui para vocês sobre uma outra ferramenta. Eu tenho ela aqui, o OpenFlow, como uma ferramenta assim que, para mim, isso aqui é o futuro, sabe? Claro que nem tudo você vai utilizar o OpenFOAM. Quando você vê a possibilidade de utilizar o RecRAS, utilize o RecRAS, que é uma ferramenta gratuita, certo? É uma ferramenta que vai te dar resultados mais rápidos, tão, dependendo da geometria, da condição de contorno, da complexidade, vai te entregar um resultado talvez até melhor do que o próprio CFD, né? Mas se você tem estruturas muito complexas, José, e eu vou até mostrar aqui para vocês, deixa eu ver se eu consigo. Aqui, VPR 89. Maravilha. Nós temos aqui uma descida, né? Mostrar aqui o BIM para vocês, no Civil 3D. Fiz aqui essa modelagem dessa VPR, que é a valeta retangular, né, em degraus. Então, ela é uma valeta que ela tem degraus, conforme vocês estão vendo aqui. E olha só, turma, tá chegando uma coisa cabulosa aqui. Na minha concepção, penso que isso aqui não vai funcionar, certo? Penso que isso aqui não funciona, porque tá chegando dessa forma. Se olhar aqui em planta, olha só, o fluxo está chegando desta maneira. Vai se encontrar com esse aqui já em curvatura. Mas, para o cliente ficar satisfeito, ele me paga para fazer uma análise hidráulica mais acurada. Não dá para fazer isso aqui no Sólidos, não dá para fazer isso aqui no RecRAS, turma. Eu já sei que não dá para fazer. Então, eu vou utilizar uma ferramenta mais sofisticada para fazer isso, que é o OpenFOA, o queridinho do José Costa. É um outro profissional que domina essa ferramenta. Claro que nós temos aí um treinamento, né? Tanto avulso do José Costa na plataforma, como também temos outros treinamentos também a nível de pós-graduação. Assim, sensacional. Gente, conhecimento que jamais chegaria para vocês, está sendo distribuído para vocês de uma maneira acessível. Acessível, certo? E é isso que dá o nosso diferencial, porque a gente mostra efetivamente o que o mercado está precisando. Afinal de contas, todos os nossos professores estão no mercado de trabalho. Bom, José, passei para vocês aqui um pouco sobre as ferramentas, as principais. Claro que nós temos algumas outras aqui, mas as principais que você precisa dominar, galera, é isso daqui. Muito obrigado, turminha. Fiquem todos com Deus e bye bye. Show de bola, pessoal. Queria agradecer aqui a presença do Wesley Rocha, né, por ter ministrado aqui esse conteúdo, por ter mostrado essas possibilidades aqui que nós temos, né, de atuar com essas tecnologias dentro da drenagem de rodovias, né, que é uma área ali, que é um mercado já consolidado, né, que nós sabemos que as rodovias sem drenagem, né, elas estão fadadas aí ao fracasso, né? Porque a drenagem é muito importante para a segurança, para a infraestrutura de uma rodovia, né? Então, essas tecnologias aqui apresentadas, que você também aí pode aplicar no seu dia a dia, pode começar a aplicar nos seus projetos, nas suas consultorias, eu tenho certeza que vai agregar muito valor aí ao seu trabalho, ok? E agora, pessoal, eu queria comentar com vocês o seguinte, né? Para aqueles que têm interesse em se aprofundar ainda mais nessa área de drenagem de rodovias, que é uma área muito ampla, né? Aqui nós estamos falando de hidrologia estatística, estamos falando de modelagem, concepção de dispositivos, dimensionamento de dispositivo, manutenção, tal. Então, drenagem de rodovia é um universo à parte e para você que tem interesse em se aprofundar nessa área, de ter mais conhecimento aí, beber essa água aí da fonte dos profissionais que estão atuando no mercado, olha só, nós organizamos e criamos, né, uma especialização, né, lato sensu, uma pós-graduação voltada para a drenagem de rodovias, ok? Essa pós já está validada pelo MEC com mais de 420 horas, tá, de carga horária voltadas para a drenagem de rodovias, ok? Para você que tem interesse, eu queria só compartilhar com vocês, né, um pouco desses detalhes dessa pós-graduação, para que você possa conhecer esse projeto, pessoal. Então, dá uma olhada. Nós temos aqui a pós-graduação drenagem de rodovias. O Wesley Rocha, inclusive, é o nosso coordenador técnico, ok? Responsável, então, por toda a didática, os materiais didáticos, os conteúdos, os professores, né? Tudo que vai ser passado nessa pós-graduação.
que vai ser ministrada em aulas ao vivo e online, tá? Então, serão encontros ao vivo, porque é um final de semana por mês, mas online, porque vai ser no Google Meet. Então, sexta-feira, das 18 às 22, né? Sábado, das 8 às 18, domingo, das 8 a meio-dia. Então, é um ano de pós-graduação, serão 12 encontros ao vivo e online, tá certo? Gravação das aulas, pessoal, vai estar disponível aí para vocês, tá? Então, todas as aulas ministradas. Ah, professor, mas eu tive um imprevisto no final de semana, eu perdi aquela aula ao vivo, vou ficar sem o conteúdo? Não, essa aula vai ficar disponível para você dentro da nossa plataforma, para você ficar tranquilo, né, que não vai perder nenhum conteúdo, porque todos serão gravados, ok? Nós teremos as seguintes disciplinas, pessoal: estudo básico de hidrologia para drenagem de rodovias, hidrologia estatística aplicada em drenagem de rodovias, e essas duas disciplinas iniciais, elas são importantíssimas, né? Primeiro, a de hidrologia básica, para a gente começar a entender, então, toda essa etapa que nós mencionamos, de delimitação, caracterização, modelo chuva-vazão, revisar todo esse conceito aplicado ali em exemplos reais, e nós vamos dar profundidade para esse conhecimento, né, dentro aí da hidrologia estatística, tá? Essas duas disciplinas serão ministradas pela doutora Maíra Moura, que é gerente de recursos hídricos, e para quem conhece, é uma das criadoras da ferramenta GAN-IDF, né, que cria equações de chuva, uma ferramenta gratuita e online muito boa, inclusive, tá? Depois nós teremos aqui a terceira disciplina de geoprocessamento, aplicado aqui para estudos hidrológicos de rodovias, que o próprio Wesley Rocha, que já se apresentou aqui, vai ser o professor dessa disciplina, onde nós vamos utilizar o QGIS, né, a ferramenta aí gratuita para geoprocessamento, como um ferramental mesmo, né? Então, nós vamos desenvolver ali etapas, né, que vão preparar ali arquivos, materiais, informações para as nossas modelagens hidrológicas, hidrodinâmicas dentro aqui da drenagem de rodovias, ok? Depois nós teremos aqui mais 3 disciplinas, né, sendo a primeira aqui no segundo trimestre, modelagem hidrológica utilizando o REC-HMS, né? Então, aqui com o professor Alessandro Irata, e logo na sequência também a disciplina de modelagem hidrodinâmica utilizando o REC-RAS, também com o professor Alessandro Irata, que é mestre na área, né? E aqui nós vamos trazer exemplos práticos aqui de bueiro, de ponte, né? Que nós vamos vivenciar exatamente no dia a dia aí da drenagem de rodovias, tá certo? Outra disciplina, concepção de drenagem superficial de rodovias. Essa disciplina é muito importante, pessoal, porque aqui é onde nós vamos começar a pensar a drenagem, né? Então, aonde nós vamos colocar cada dispositivo de drenagem? Por que colocar aquele dispositivo no ponto A, no ponto B? Justifica aquele dispositivo? Não justifica. Então, todo esse processo de concepção, né, ele é muito básico, mas ao mesmo tempo ele é muito complexo, né? Porque se você pega uma geometria zerada, que é a proposta até da disciplina, você vai ter que começar a estruturar, né, essa alocação de dispositivos. E aí dá um quebra-cabeça muito grande. A gente já fez alguns exercícios com alguns alunos, né? Cada um traz uma visão, uma experiência, uma justificativa do dispositivo. Então, essa disciplina é fundamental para a gente exercitar essa visão de projeto, ok? Depois, obviamente, dos dispositivos locais, a gente tem que dimensionar, por isso a disciplina de dimensionamento de drenagem superficial de rodovias, tá? E na sequência nós teremos uma concepção também plugada já na metodologia BIM, que nós vamos utilizar em InfraWorks, Civil 3D, com o professor Francisco Camilo, que inclusive é certificado aí da Autodesk. E depois nós teremos aqui uma disciplina de projeto de drenagem profunda e de pavimento, tá? Então, nós teremos aqui a professora Ângela Martins, né, que foi uma das escritoras aqui, né, coautoras desse livro aqui, ó, de drenagem subsuperficial, né, dimensionamento, né, e esses drenos para rebaixamento de lençol freático, que seria a nossa drenagem profunda, ou até o dreno de água superficial de pavimento, que é uma drenagem mais superficial, nós vamos aprender a dimensionar esses dispositivos na prática, ok? E na nossa última reta aqui da nossa pós-graduação, nós teremos uma disciplina de modelagem de drenagem de rodovias, utilizando o CFD, o software OpenFOAM. Aqui é uma metodologia muito avançada, porque é uma modelagem em 3D de escada hidráulica, de bueiro, de transição de tunnel liner com caixa de passagem. Então,
todas as geometrias que saem da caixinha, que são geometrias diferentes, né, nós precisamos resolver com softwares diferentes, métodos diferentes. Então, o OpenFOAM é o nosso último recurso técnico, né, mais avançado aí para drenagem, com modelagem em 3D. E depois nós teremos uma disciplina de orçamento de obras de drenagem de rodovias e depois execução e manutenção de obras de drenagem, ok? Então, pessoal, toda dúvida que você possa ter ao longo das disciplinas, né, além de ter o tete a tete com o professor ali ao vivo, né, para tirar suas dúvidas durante a aula, você tem todo um suporte integral depois da aula, né, ao longo aí de todo o seu ano letivo, né? Então temos uma equipe aqui para responder todas as suas dúvidas via suporte, via e-mail, via WhatsApp, para você avançar sem dúvida, sem ter a insegurança, né, de estar fazendo algo certo, estar entendendo algo certo ou não, ok? Nós teremos alguns materiais complementares. Alguns deles, né, eu vou destacar aqui para vocês, como as apostilas, que para cada disciplina nós teremos uma apostila técnica da disciplina, tá, com cerca de 80, 100 páginas. Então, ali nós vamos trazer todo o material técnico de suporte para vocês. Então, nós temos certeza que grandes profissionais do mercado sempre trazem consigo referências práticas, rápidas, técnicas, né, para sempre ter em mãos. É isso que a gente quer trazer com essas apostilas também. Nós teremos também artigos selecionados para que você possa complementar o seu estudo. Então, a gente sabe que existem inúmeros artigos aí na área de drenagem, poderia ter mais, poderia, mas tem já uma porrada de artigo. Mas a grande questão é, quais artigos são os mais indicados? Quais artigos são mais práticos, são mais relevantes? E toda essa curadoria a gente já fez aqui para vocês dentro dessa pós-graduação. Todos os slides também, pessoal, antes da aula, vocês já vão receber esses slides para imprimir, para tomar nota durante a aula, tá? Então, vai ficar esse material aí com vocês também. Algumas disciplinas, como vocês viram, nós teremos ali softwares, né? Então, para que você possa ter acesso aos softwares, né, você vai ter acesso a todas as ferramentas que são gratuitas e o Civil 3D, né, que é uma ferramenta paga, a gente vai emitir um comprovante de matrícula para que você possa receber também esse comprovante e pleitear sua licença do Civil 3D estudantil, tá? Como nós teremos muitas disciplinas de softwares, nós vamos fornecer alguns modelos prontos também, para que você possa, no dia a dia prático aí do seu trabalho, do seu exercício, já ter modelos prontos para você não começar da página em branco, tá? Então, tudo isso vai ser disponibilizado para vocês dentro da plataforma, isso para trazer mais acessibilidade para vocês, para que vocês possam ter esse material de referência para utilizar no dia a dia de vocês também, tá? Falando em material de referência, teremos também planilhas complementares que serão enviadas aí para vocês via plataforma, né, para cada disciplina também, ok? E por fim, pessoal, teremos workshops complementares. Então, ao longo ali do nosso ano letivo, a gente vai ter alguns workshops, né, principalmente para a gente colocar a mão na massa ali em alguns pontos específicos, né? Então, nós vamos organizar aí de 2 a 3 workshops ao longo do ano. Não é obrigatório, né? Mas é um convite aí especial para os alunos também, tá? Os alunos vão estar todos inseridos dentro de um grupo de networking dentro do WhatsApp. A gente tem muita troca de informação, parceria, networking, indicação para trabalho, contratação, criar empresas, né? Então, a gente vai estar junto aí nessa jornada, tá? Você finalizando a sua pós-graduação, depois de 30 dias, você recebe o seu certificado de conclusão com 420 horas de carga horária. Isso aqui vai dar um upgrade gigante aí no seu currículo, tá? Então, as empresas hoje em dia que forem contratar profissionais de drenagem para rodovias em específico, vão olhar para o seu currículo aí com mais de 400 horas de drenagem de rodovias, então vai ser um baita upgrade, além de todo o conhecimento que ninguém mais vai te tirar, né? E no final nós vamos celebrar toda essa jornada aqui com uma formatura online, um encontro online, né, com todos os alunos, professores e também com seus familiares, seus amigos, seus colegas, toda a sua rede de apoio que ajudou você nessa trajetória, tá? Então nós vamos ter esse momento de celebração, ok? Alguns bônus ainda, pessoal, para você que vai se matricular nessa pós, um acesso integral à nossa plataforma sobre as águas, nós temos ali dezenas de treinamentos dentro da nossa plataforma de hidrologia, de OpenFOAM, de Python, de ArcGIS, de RecHMS, RecRAS, Civil 3D, para que você possa ter acesso a todo esse material e possa ir se preparando para cada disciplina. Então, às vezes, você nunca abriu um OpenFOAM na vida, mas nós temos um treinamento de OpenFOAM já gravado na nossa plataforma, que você vai ter acesso para você assistir antes da disciplina de OpenFOAM e se preparar para essa disciplina, tá?
Além disso, nessa plataforma nós temos 86 planilhas de cálculo que vão estar disponíveis para vocês também. Essa plataforma a gente vende esses treinamentos de forma separada, né, ao longo do ano. Em alguns momentos do ano, umas 4, 5 vezes no ano, nós formamos turma. E essas turmas aqui nós formamos por um preço especial, promocional, de R$ 2.294, mas tudo isso daqui vai de bônus para você que vai se matricular na pós-graduação de drenagem de rodovias, ok? Teremos o bônus 2 também, nós fizemos 2 eventos presenciais em São Paulo, foram gravados, né? Esses eventos nós trouxemos ali grandes nomes da drenagem nacional para palestrar e trazer essas novidades aí da drenagem, ok? Então, 16 horas de conteúdo que vocês vão ter acesso também a essas gravações. Teremos também o nosso SA Professional, que é um programa de indicação. Então, se você busca um novo emprego, busca parcerias, busca crescer com a sua empresa, ter oportunidades, ter trabalho, esse é o grupo para você. Lá nós compartilhamos diversas atividades, diversos trabalhos, indicações, pedimos ali profissionais para que possam atuar no mercado, e esse é o grupo que nós conectamos com os nossos alunos, tá? Ele é pago por R$ 597 por ano, mas aqui também vai de bônus para vocês, ok? Então, o preço da nossa pós-graduação é 12 parcelas de R$ 1.677,90. Obviamente, todos esses itens que vão de bônus, né? Então, eles são retirados desse preço, a gente consegue trazer, então, a parcela para 12 parcelas de R$ 1.297, tá? Esse é um investimento para você ingressar na pós-graduação de recursos de drenagem de rodovias, tá? Aí, pessoal, nós estamos fazendo uma promoção, tá? Que ela está sendo válida por esses dias, mas como nós estamos próximos aí também da abertura do início ali das aulas, que vai começar dia 13 de junho, tá? Então essa promoção pode sair do ar a qualquer momento, mas a promoção nós conseguimos trazer essa mensalidade para 12 parcelas de R$ 799,70. Para você que não faz parte aqui do nosso ecossistema, não é aluno da Sobre as Águas, não é aluno de nenhum curso nosso, tá? E para você que já é aluno nosso aí a longa data, obviamente tem benefício, então 12 parcelas de R$ 699,70, ok? Então essa é a nossa proposta para que você possa garantir aí a sua vaga, né, e se matricular nessa pós-graduação, ok? Nós temos aqui na descrição desse vídeo o link, né, para você se inscrever. Na tela, o QR Code também para você apontar o celular e fazer a sua matrícula com esse preço promocional que nós deixamos aqui para vocês, tá? Não sabemos até quando vai ficar. Estamos prestes a começar já as aulas dia 13, então aproveite essa oportunidade, ok? Garantia, pessoal, de 7 dias, então você ingressa para a pós, já acessa a plataforma, já tem acesso a diversos materiais. Durante 7 dias, desistir, né? Não vou seguir, você tem direito, então, obviamente, você pode voltar, né? Os passos que você deu, a gente devolve o seu dinheiro de forma integral e seguimos aqui a amizade, ok? E eu queria também deixar aqui uma reflexão para vocês de 3 caminhos aqui para vocês seguirem. Um primeiro caminho que é esquecer tudo isso daqui que a gente está vendo, de proposta da pós, especialização, esse caminho já pavimentado, né? Então, esquecer isso, seguir a vida do jeito que você já vem seguindo é uma opção. Segunda opção é tentar fazer tudo isso sozinho, acumular todo esse conhecimento aqui com todo esse grupo de professores, mestres, doutores aqui sozinho. Isso é possível, mas possivelmente também vai levar um tempo ali prolongado. Eu demorei 15 anos ali para chegar no conhecimento que eu estou hoje, né? Então demorou bastante tempo, tá? E o terceiro caminho é você se matricular nesse caminho pavimentado aí com esses profissionais que já detêm esse conhecimento e otimizar o seu tempo, né? Otimizar essa janela aí de anos para 12 meses de conhecimento, tá certo? E uma frase que eu sempre deixo para os alunos também é o seguinte: a mente que se abre para algo novo nunca mais será a mesma, tá? Essa é uma frase do Einstein que eu acredito bastante e vivencio, né? Conforme a gente vai aprendendo, nossa mente vai expandindo e não retrocede, ok? Então, pessoal, o QR Code está na tela aqui para vocês, o link está na descrição. Aponte o celular, clique no link, faça a sua matrícula e nós vamos esperar você dentro da plataforma, dentro da pós-graduação. Beleza? Então, essa é a pós de drenagem de rodovias. Tá certo? Então, pessoal, eu queria mais uma vez aqui agradecer, né, a presença aqui de vocês nesse workshop, a atenção aqui de vocês nesse workshop, tá? Espero que o que a gente trouxe aqui para vocês possa
abrir a visão de vocês, né, para essas aplicações práticas aí na drenagem de rodovias, tá? Que essas tecnologias você consiga aplicar no seu dia a dia, trazer valor para o seu trabalho também com essas técnicas, ok? E para você que deseja ingressar nessa pós-graduação, será muito bem-vindo, né? Então, o link está aqui no QR Code, na descrição. Fazendo a sua matrícula, nós entramos em contato com você para liberar os seus acessos dentro da nossa plataforma, ok? Então, pessoal, é isso. Agradeço a atenção de vocês. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.